Beleza. Olá, professora, tudo bem? Assim como a gente conversou na sala de aula, nosso trabalho final, a gente vai ter como tema como o trabalhador imigrante se adapta à cultura brasileira nas organizações. Então, a gente já tem um roteiro definido, a gente vai passar primeiro pela cultura brasileira, pela sua adaptação, e depois a gente vai trazer soluções para o departamento pessoal. Os integrantes sou eu, Gabriel e o Matheus. Beleza, já começando aqui falar sobre a cultura brasileira dentro das organizações, a gente levantou três principais tópicos. O primeiro, a relação de proximidade. A gente vê e também é bastante conhecida a interação social intensa da cultura brasileira, onde não há distinção de, muitas vezes, né, entre trabalho e amizade, e isso levando em consideração tanto liderados, também liderados entre liderados, né, então tem essa questão que ela pode ser bastante positiva e também bastante negativa, depender do ponto de vista. A vantagem é que pode trazer várias oportunidades também de networking e também de relacionamento, amizades fora do trabalho. Entretanto, os aspectos negativos são, muitas vezes, a tomada de decisão vai para um rumo mais emocional do que um racional. Segundo tópico, a flexibilidade e versatilidade, que é o improviso, a gente colocou como improviso, e também é o famoso jeitinho brasileiro, que isso vem da nossa cultura, né, de fatores históricos, sociais, econômicos, como a colonização portuguesa e também a diversidade étnica e cultural do nosso país. Isso pode ser, muitas vezes é considerado como uma vantagem, né? Porque o brasileiro consegue lidar com os desafios, consegue lidar com conflitos, e dentro do ambiente de trabalho, o brasileiro, com essa característica, com essa cultura, ele consegue ter uma boa vantagem nas negociações. E o último é a proximidade entre ócio e trabalho. Na nossa cultura, o trabalho e o lazer muitas vezes se misturam, né? E tem até aquela frase que quando a gente vai escolher nossa carreira, que a gente precisa trabalhar com aquilo que gosta. Então isso é bastante evidente na nossa cultura. Isso pode ter os pontos positivos e negativos, como os outros tópicos. O positivo é que o trabalho vai te dar mais prazer, mais motivação de exercer as suas funções. Entretanto, o ponto negativo seria a perda de produtividade. Pode passar? Boa. O segundo aspecto que a gente levanta no nosso trabalho é a adaptação da cultura brasileira dentro das organizações. Isso pelo trabalhador imigrante. No final, o Matheus até vai falar em mais detalhes como que é essa adaptação e como o departamento pessoal pode ajudar nisso, mas nos nossos estudos, nas nossas fontes, a gente escolheu dois tópicos que auxiliam essa adaptação pelo imigrante. O primeiro tópico, a inserção social, que o brasileiro é bastante acolhedor e bastante amigável, então o imigrante ele tem maior facilidade de ser inserido ali dentro da sociedade brasileira, dentro da cultura brasileira, através dessa interação mais amigável com os brasileiros, muitas vezes também indo para fora do trabalho, né, o famoso happy hour, né, onde as pessoas saem do trabalho e vão para um bar conversar e se entreter. E o segundo seria o suporte da empresa. A gente percebeu, analisando artigos, né, e fontes sobre o tema, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o trabalhador imigrante só consegue se adaptar de fato com o suporte da empresa, né, com o departamento pessoal acompanhando lado a lado, desde a sua chegada até a sua adaptação completa na cultura. Até por isso a gente escolheu essa solução para trazer. Bom, olá, professora, tudo bem? Agora vamos falar aqui sobre o tema da cultura estrangeira, né? Então, junto com a brasileira, então a gente quis colocar essa parte da união, porque, querendo ou não, quando a pessoa ela vem para um outro país, ela tem que se adaptar com outro tipo de cultura, e ela também acaba que ela não deixa essa cultura de lado, né? Então, a gente listou alguns tópicos aqui, para a pessoa conseguir chegar
em determinado país e não ter, que nem a gente comentou bastante em sala de aula, um choque tão grande em relação aos tipos de cultura, né? Então, o primeiro ponto seria a criação de ambientes inclusos. Isso aqui tudo a gente está comentando nas fontes que a gente pesquisou em relação ao próprio ambiente ali de trabalho, né? Então, a criação de ambientes inclusos, então, promover e buscar a diversidade dentro da própria organização, então, ali, valorizar e também ali respeitar as diferenças culturais, né? A gente sabe que quando não tem esse espaço para o respeito em relação à cultura, o ambiente se torna totalmente ali fora de mão para trabalhar, né? A pessoa não consegue se ver ali naquele ambiente, sendo se uma pessoa não conseguir respeitar a sua cultura, né? Então, a gente colocou isso aí como um ponto que poderia envolver ali a questão de programas de treinamento, né, para o pessoal desenvolver a parte ali da sensibilidade e entender também a importância ali da diversidade. Outro ponto que a gente colocou seria a comunicação clara e efetiva, né? Então, a gente conseguia ali passar por cima daquela questão das barreiras linguísticas e culturais. Então, a gente colocou até um ponto importante, que seria oferecer ali algum tipo de curso de língua, né, local, e também um material ali de treinamento e adaptação para a pessoa que está vindo. Então, assim, é um ponto para ela também, aos poucos, ali, conseguir se desenvolvendo na língua local, ela também ter um tipo ali de não se acomodar com apenas, por exemplo, só sei falar inglês e eu estou num país totalmente cultura, vamos supor, espanhola. Então, assim, é importante que a pessoa também vá desenvolvendo a língua ali. Então, a gente colocou esse ponto aí para a pessoa também ter esse apoio em relação a se desenvolver. Outro ponto também seria a mentoria e o apoio social. Então, ali, implementar algum tipo de programa de mentoria para trabalhadores imigrantes. Então, conseguir ali conectar com os colegas locais e ali compartilhar experiências, orientações sobre a própria cultura brasileira. A pessoa também pode compartilhar pontos sobre a sua cultura. Então, ali se torna um ponto ali que eles podem ter a troca do serviço em si, né? Mas também tem uma troca ali em relação ao cotidiano da pessoa, o que ela está achando da experiência, o que para ela está sendo difícil, o que está sendo fácil, e até linka com um ponto que o Gabriel falou ali, de conseguir quebrar essa barreira da pessoa ter também uma experiência aqui no outro país fora, né? Então, ele comentou ali cultura do happy hour, então é um ponto também que une bastante com essa parte aqui do apoio social. Então, é muito importante que as empresas e ali as pessoas também que estão participando ali desse ambiente multicultural ter esse tipo de feeling em relação a pessoas que estão vindo aqui para novas experiências. Agora, falando um pouquinho sobre impactos, né, que o departamento pessoal ele pode ter na experiência. Então, a gente colocou algumas sugestões aqui que a gente conseguiu nos materiais de apoio. O primeiro ponto seria o treinamento cultural. Então, aqui até linka com o ponto passado, né, de oferecer alguns treinamentos aí culturais para gestores e colegas, para eles ter ali um tipo de compreensão mútua e também um tipo de empatia em relação ali à própria pessoa que está chegando. Então, isso aqui pode evitar muitos mal-entendidos e conflitos até culturais. Até a gente estava até fazendo esse tópico, eu lembrei até do caso lá da Naomi, que se tivesse algum tipo de treinamento e talvez alguma troca ali antes, e ela tivesse ali entendido que a cultura brasileira tem essa questão aí de combinar e não seguir totalmente à risca, talvez poderia ter evitado algum tipo de conflito, né? E a gente colocou como exemplos aqui, para esses tipos de treinamento, algum tipo de workshop na própria empresa, ou talvez algumas rodas de conversa sobre temas, assim, podem ser diversos, né? A gente coloca isso mais para ter um momento ali das pessoas trocarem ideia mesmo, e também entenderem a importância da cultura do próximo. Outro ponto que seria a flexibilidade cultural. Então, a gente conseguir se adaptar a novas práticas, políticas de diferentes culturas. Então, a gente pode conseguir ter uma empresa flexibilidade em relação a, por exemplo, roupa. Então,
uma pessoa que vem de uma cultura totalmente diferente. Por exemplo, uma pessoa que veio da Índia, do Brasil, ela tem um modo dela de vestir. Uma pessoa que veio de outro país também, da África, ela também tem um modo de vestir, ela tem um modo ali da rotina dela. Então, assim, são todos pontos que a empresa se tornando uma equipe multicultural, a flexibilidade em relação a possíveis diferenciações culturais que podem acontecer durante o período ali de trabalho, pode impactar na experiência da pessoa. Então, a empresa tendo essa flexibilidade ajuda bastante na questão ali da pessoa se adaptar. Outro ponto seria a avaliação de desempenho sensível à cultura. Então, aqui a gente conseguia ali levar em consideração todos esses tipos de diferenças culturais e reconhecer ali também as contribuições dos trabalhadores que estão aqui com os imigrantes. Então, a pessoa ali, ela conseguir entender também na questão ali de avaliação, que talvez a pessoa está passando por um momento ali de adaptação, talvez ela esteja com saudade da família, talvez ela esteja ali com saudade, sei lá, do tempo. São vários fatores aí que impactam, né, realmente na experiência da pessoa. Então, a gente também não pode só literalmente falar, a pessoa não está se adaptando. Não, a gente tem que entender todo o contexto por trás dessa adaptação da pessoa e também conseguir ajudar ali ao máximo para que a experiência dessa pessoa ela tenha ali um ponto positivo, né? Ter o apoio, ter esse tipo de flexibilidade, ter treinamento, são todos pontos que vão impactar no desempenho aí da pessoa em relação a uma cultura totalmente diferente da dela. E, por fim, colocamos aqui a questão do canal de feedback aberto. Então, é super importante aí que os trabalhadores imigrantes também tenham algum tipo de apoio para expressar algum tipo de preocupação, alguma sugestão, sem ter algum receio ali de, por exemplo, o pessoal, se eu der um feedback, eles vão me cortar, vão me deixar de lado. Não, isso aí é um canal aberto para a pessoa, ela ter por exemplo, uma caixinha de sugestões anônimas ali, para que os trabalhadores imigrantes tenham uma melhor experiência. Bom, professora, sobre o nosso trabalho, hoje finalizamos assim. Muito obrigado aí e tchau, tchau. Obrigado, professora. Finaliza a gravação aí.